Sejam bem-vindos ao terceiro episódio do Desmistificando a Umbanda, um projeto que eu estou criando aqui no canal para que eu e vocês possamos estudar juntos e aprendermos juntos sobre a Umbanda. Hoje eu vim aqui de preto não, né? Um azul escuro, não é a cor da Umbanda, a cor oficial é branco, mas eu tô na correria, então como eu quero muito gravar esse vídeo e trazer um conteúdo bem legal, eu vim assim, mas eu prometo que nos próximos vídeos eu vou tentar manter o padrão do branco pra gente fortalecer a nossa cor, a nossa união, tá legal? E hoje nós vamos abordar um tema muito interessante, que é o contato com os orixás e com os guias espirituais. O objetivo desse vídeo é esclarecer um pouco sobre as dúvidas comuns do pessoal, tá? Eu não vou focar exatamente nas linhas dos orixás e das entidades. Pode ser que mais pra frente eu faça, daí se eu for fazer um vídeo específico para isso, depois eu vou divulgando aos poucos, tá? Inclusive, se vocês tiverem muito interesse, eu posso já começar a me preparar. Comenta aqui embaixo que é algo que vocês realmente querem muito, que eu já vou começar criando um roteiro, já vou começar me programando, aí quem sabe o vídeo já sai logo, né? Mas é isso. Ó, vamos lá. Então, a pergunta que não quer calar. Quem são os orixás e os guias na Umbanda? Os orixás, eles são divindades que representam o meio ambiente. Então, cada orixá representa uma força da natureza. Exemplo, Oxum representa os rios, Oxóssi representa a natureza, Oiá representa os ventos, e assim por diante. Então, cada orixá tem a sua representatividade e ele nos conecta com esses elementos. E além disso, ele faz um intermediário entre o plano divino com o plano terrestre. Então a gente tem essa proximidade. Os orixás, eles são acima dos guias, mas eles também protegem os seus filhos. Eles também direcionam. Eu não posso te dizer se eles conversam com a gente, porque eu nunca ouvi um orixá na minha vida. Já eu falo bastante com Mamãe Oxum. Nossa, tagarelo bastante, mas ela nunca falou comigo, diferente dos guias. Mas como os erês são as bocas de orixá, então quando você quiser conversar com um orixá, você pode conversar com o seu erê. Na verdade, não bem o erê, mas o ibeje, né? Que é a representação do orixá. Ibeje e erê são coisas diferentes, tá, gente? Erê é umbanda, ibeje, ele é a representação do orixá. É o orixá que acabou de nascer. Mais ou menos isso. Se vocês tiverem dúvidas, se não entenderem, comenta aqui que eu faço um vídeo específico sobre isso, porque é um pouquinho mais complexo e não se encaixa no vídeo de hoje, tá bom? Já os guias espirituais, né, por sua vez, eles são espíritos como nós, só que desencarnados, que já encontraram um certo grau de evolução, e aí ao invés deles encarnarem na Terra e passar por todos os processos que a gente está passando, eles ficam como guardiões nos acompanhando e nos orientando. Então nós encarnamos e eles vêm junto com a gente, só que no plano espiritual, para nos guiar, para nos direcionar, para nos aconselhar. Então esse é o papel deles, eles intermediam o plano físico do espiritual. Tá, Carol, mas e aí? Como que eu sei quem é o meu orixá? Eu quero saber quem que é o orixá que rege a minha coroa, né? Bom, para você saber quem é o seu orixá, a primeira coisa que você tem que fazer é procurar um terreiro de Umbanda ou de Candomblé. Não sei se em outro tipo em outra vertente faça isso, né? Eu vou falar do que eu conheço. Eu sou umbandista, não sou candomblecista. Eu sei que o candomblé faz porque é o culto deles, né? Mas a gente vai falar da Umbanda, ok? Para uma pessoa que quer descobrir o seu orixá, essa pessoa tem que ir até um terreiro e conversar com um pai de santo, uma mãe de santo, um babalorixá, uma yalorixá, e pedir para que essa pessoa jogue os búzios ou jogue o obi. E com base nesse jogo que vai ser identificado quem é o seu pai ou sua mãe de cabeça.
Se você for entrar para a corrente, é importante você saber, porque saber do seu orixá vai te ajudar no seu desenvolvimento mediúnico, no seu autoconhecimento, sabe? Não que o orixá vai afetar muito o seu desenvolvimento, mas você saber quem é o seu orixá é mais fácil de você se autodescobrir. Por exemplo, eu sou filha de Oxum com Oxóssi. Eu não acreditei muito no começo que eu era filha de Oxum, porque eu não sou tão vaidosa, apesar de que eu tô começando a ficar um pouquinho, sabe? Mas eu sempre fui muito guerreira e batalhadora. Sempre fui de trabalhar muito, muito mesmo, desde criança. Então, quando saiu o Oxóssi, eu falei, beleza, já sabia. Sou guerreira mesmo. Quando saiu o Oxum, eu falei, como assim? Oxum? Eu nem sou vaidosa. Só que Oxum tem muito mais a ver com sentimental do que com vaidade. Tem muito mais a ver com desequilíbrio emocional. Filhos de Oxum são desequilibrados emocionalmente. Então, quando eu descobri que eu era filha de Oxum e quando eu comecei a entender a importância de Oxum na minha vida, eu passei a trabalhar o meu emocional, a entender o porquê eu sou tão desequilibrada emocionalmente, né? Sou tão instável, tão sensível. Sensível é a palavra. Sou muito sensível. E aos poucos eu fui aprendendo a me blindar, a dominar esse meu sentimento. E aí eu entendi que o meu caminho, por ser filha de Oxum, é ajudar as outras pessoas a entender os seus próprios sentimentos. Então, ser médium de corrente exige sim que saiba do seu orixá. Agora, se você não vai ser médium de corrente, você não precisa, só se você quiser. E cada casa tem o seu jeito de trabalhar. Por exemplo, antes, lá no começo, quando eu entrei na minha casa, a guia de frente da mulher era uma orixá mulher. A guia de frente do homem era o orixá homem. Porque o meu pai de santo tinha sido feito numa casa de candomblé e era assim que era a tradição, então ele trouxe essa tradição para nossa casa. Só que o meu pai de santo trocou de casa, de pai de candomblé, porque o babalorixá dele faleceu e aí ele teve que procurar outro babalorixá. E esse outro babalorixá, na casa dele é diferente. Por quê? Não importa se você é homem ou mulher. O que importa é quem realmente vai assumir sua coroa. Então, eu poderia muito bem ser filha de Oxóssi. Oxóssi poderia ser o meu primeiro orixá de coroa. Só que, obviamente, eu sou, sem dúvida nenhuma, Oxum. Por causa da minha sensibilidade. Então, depende do terreiro que você vai, é como funciona. Tem outros terreiros que eu e a minha amiga, por exemplo, né? Eu sou de Oxum com Oxóssi, ela é de Oxóssi com Oxum, entende? Então, você tem que ir até um terreiro para descobrir isso. Fechou? E aí tem, assim, um monte de orixá no seu carreiro, tá? Já te adianto. Você pode ter orixá de frente, de trás, de lado, do karma, não sei o que lá. Então isso demanda tempo e assim, só importa mesmo se você entrar pra corrente ou for se desenvolver pra alguma coisa, tá bom? Senão, você pode se apegar ao orixá que você mais se identifica. Porque a energia do orixá, ela vai estar presente pra você, independente se você é filho dele ou não. Eu, sendo filha de Oxum, eu gosto mais de Oxum. Porque eu gosto. Mas antes, eu me identificava com o Yansan. E eu sempre chamava pela força de Yansan. Eu ainda admiro muito Yansan. Ainda peço ajuda pra ela. Por exemplo, um orixá que eu gosto muito é Xangô. Sou muito devota de Xangô. Mas eu sou de Oxum. Entendeu? Ficou claro essa parte? Gente, por favor, se não ficou claro, comenta aqui embaixo. Comenta aqui embaixo, porque essa série é para tirar dúvidas. É para que a gente possa evoluir, pra gente aprender sobre o assunto, tá bom? E agora a gente vai falar um pouquinho sobre quem são os guias da Umbanda. Como as linhas principais, né? Caboclo, Preto Velho e Herê, que são as linhas iniciais, são as linhas que foram criadas na Umbanda. As outras linhas complementares, elas foram aderidas ao longo do tempo conforme a necessidade. Porque como eu já falei para vocês, a essência da Umbanda é fazer a caridade. Emprestar o seu corpo a um espírito que queira fazer a caridade. Então, por mais que o espírito não seja Caboclo, Preto Velho e Herê, mas ele tem algo a ensinar, está valendo. Por isso que as outras linhas foram criadas. Os guias espirituais, eles nada mais são do que mensageiros.
Eles atuam no plano espiritual para trazer mensagens para nós, lá do plano espiritual para o plano terreno, para ajudar a gente a trabalhar com os nossos conflitos, para ajudar a gente com doenças físicas que muitas das vezes tem a ver mais com o nosso emocional do que uma doença física de verdade. Às vezes você está tão preocupado com alguma coisa que te gera muita dor nas costas. Então a entidade vai lá e faz aquela mandinga dela, a mironga dela, para tirar essa preocupação de você e a dor passar. Então eles trabalham desta forma. Isso aí, Exu, Pombogira, Caboclo, Preto Velho, Ierê. E Cigano, Boiadeiro, Marinheiro, e Malandro e Baiana e todas as outras linhas que eu não me lembro agora. Eu já gravei um vídeo especificadamente sobre Exu e Pombogira, tá? No Carol Responde. Opa! Mas, reforçando, Exu e Pombogira são entidades de leis, são entidades que estão aqui para fazer o bem, e é muito triste ocorrer esse equívoco de pensar que eles fazem o mal. Eles não fazem o mal, tá, gente? O trabalho deles é harmonizar as energias, é atuar no nosso desequilíbrio. Eles pegam as energias mais densas e carregadas e fluem ela para outra natureza, entendeu? Eles descarregam você. Então, tenham esse olhar de que Exu e Pombogira é do bem, tá legal? E aí a gente entra num outro assunto que eu queria muito falar com vocês, que já falei bastante sobre guias e agora tá na hora da gente entender como que funciona a estrutura da Umbanda. Vou falar um pouquinho sobre a hierarquia para vocês, tá? A Umbanda, ela possui uma hierarquia bem simples. O Candomblé já tem uma hierarquia um pouquinho mais complexa. E como a gente tem muito Umbanda traçada, que é o Umbandomblé, né, que é a Umbanda com Candomblé, então eu vou falar um pouquinho dos dois para vocês entenderem. Na Umbanda tradicional, costuma ser só pai e mãe de santo, que é o responsável para tocar a gira, é aquela pessoa que segura a carga energética do todo o trabalho, é aquela pessoa que te direciona, te orienta, te ensina, treina a sua mediunidade. É aquela pessoa que tá lá pro que der e vier, para que se você precisar chamar, ele vai lá fazer todo o trabalho de desobsessão, o que você precisar, entendeu? Ele é o carro-chefe da equipe, ele não é o dono, ele não manda em ninguém, mas ele é aquela pessoa capacitada pro que precisar, entendeu? Porque às vezes a gente precisa de alguém que tenha mais conhecimento. Quem realmente dita as regras do terreiro é o dirigente espiritual, né? É o guia-chefe. Então, por exemplo, o primeiro guia-chefe da Umbanda foi o Caboclo das Sete Encruzilhadas. E o Zélio de Moraes, ele era o pai de santo, digamos assim, entendeu? No Candomblé se chama Babalorixá ou Ialorixá, pai de santo ou mãe de santo, certo? Abaixo do pai de santo e da mãe de santo, na Umbanda, existem a capitania, que são como se fossem coordenadores, supervisores, que eles são o braço direito do pai e da mãe de santo. Então eles estão lá para quê? Para manter a ordem, para auxiliar nos médiuns em desenvolvimento, para auxiliar o pai e a mãe de santo. Na falta do pai e da mãe de santo, se o capitão estiver bem preparado, ele pode tocar uma gira. Isso é algo muito raro de acontecer, mas em casos de fatalidade, ele pode. Porque normalmente o capitão, ele está sendo, normalmente, não é sempre, mas normalmente ele está sendo preparado para ser pai pequeno, que é como se fosse o estagiário do pai de santo, é como se estivesse aprendendo a ser pai de santo. Então, na hierarquia tem o pai de santo, o pai pequeno e o capitão. O capitão e o pai pequeno, eles andam lado a lado. Então, acontece muito se no terreiro tem um pai pequeno e o pai de santo se ausenta por doença, quem toca a gira é o pai pequeno. Se não tem pai pequeno, mas tem capitão, caso o pai de santo queira manter a gira, o capitão toca a gira, como já aconteceu. Eu já presenciei essa situação. Além do capitão, do pai pequeno, do pai de santo, nós temos os ogãs. Os ogãs são aqueles que tocam os instrumentos e que cantam.
Na Umbanda, essa é a exclusiva função deles, cantar e tocar os instrumentos. O atabaque, o reco-reco, enfim. Cada terreiro tem os seus instrumentos. No Candomblé, aí eles têm outras funções, que eu não vou entrar em detalhes, tá? Disso nós temos também as Yabacés, que são as responsáveis pela cozinha. São elas que coordenam tudo. Elas que definem como vai ser feito o prato do orixá. Se tem algum recolhimento, são elas que são as responsáveis pela organização do recolhimento. Elas coordenam, direcionam, orientam, fazem a listagem de compras. Elas mandam na cozinha. Normalmente, Iabacé é mulher, porque na tradição, geralmente, mulher trabalha na cozinha e homem trabalha fora da cozinha. Hoje em dia, isso está começando a mudar. Porque eu acho essa visão um pouco machista, né? Só as mulheres podem ir na cozinha. Só os homens podem fazer não sei o quê. Né? Que nem não pode ter ogã mulher no candomblé, por exemplo. Então, eu já vi terreiro de candomblé que não tinha ogã. Na falta de ogã foi a mulher mesmo. Porque um dos trabalhos do ogã é fazer o corte do animal. E aí foi a mulher mesmo. Então, hoje, por falta de mão de obra, digamos assim, as pessoas estão se virando como podem, então tá mudando um pouco isso. E aí esse jeito meio machista tá mudando também, isso é legal, porque eu, por exemplo, não me identifico muito na cozinha. Eu até gosto, só que eu não gosto da bagunça, eu não suporto a bagunça. Pra mim, se for organizado, ok. Se for uma bagunça, eu me estresso. Então eu prefiro não ficar na cozinha. Mas por eu ser mulher, a minha obrigação é ficar na cozinha. Então isso já é algo que às vezes é incômodo. É uma opinião minha, tá, gente? Gostou, ótimo. Não gostou, não tem problema. Cada um tem a sua opinião, beleza? Depois das Iabacés, vem as Equedes. As Equedes na Umbanda é opcional. No Candomblé, é meio que obrigatório. Aquela pessoa que entra pro terreiro que não consegue incorporar, no Candomblé elas são Equedes. As mulheres sempre vão ser Equedes e os homens sempre vão ser os ogãs. Na Umbanda não se utiliza muito Equede. Por quê? Porque a Equede, a função dela é auxiliar as entidades e os orixás, certo? Só que na Umbanda, todo mundo está em desenvolvimento. Então, quando eu entro para a corrente, começo a me desenvolver, eu preciso passar pela primeira etapa, que é o quê? O Cambone. O que é o Cambone? O Cambone é uma pessoa que faz praticamente a função da Equede, que é auxiliar as entidades, que é acompanhar os atendimentos. É claro que o Cambone tem uma função muito especial, que é aprender. A função principal do Cambone é aprender. Mas ele já engloba essa função também. Até porque nada mais prazeroso do que você poder ajudar uma entidade. Às vezes você pensa que você só está acendendo um cigarro, mas não. Eu aprendi com uma entidade que o simples ato de você estar sentadinho do lado da entidade, acendendo um cigarro, a tua energia, o teu poder, a tua vibração está sendo repassada para a entidade. Então você está ajudando no trabalho. Você pensa que não está ajudando, mas você está ajudando. E aí aqueles Cambone que sentam lá e ficam pensando na morte da bezerra, estão só perdendo tempo, porque é importantíssimo prestar atenção no atendimento, é importantíssimo se conectar ao atendimento, doar sua energia. Eu tô falando isso porque eu também já fui aquela que sentava e ficava lá, pensando na morte da bezerra. Mas a gente aprende com os erros, né? E por isso que eu tô trazendo isso, pra vocês não serem como eu. Ai, que vergonha. Mas assim, eu aprendi isso de uma forma bem dura. Um dia que eu sentei num terreiro aleatório, que não era o terreiro que eu frequentava, numa fase bem difícil da minha vida. E aí eu comecei a chorar pra entidade, porque eu queria me desenvolver, queria dar atendimento. E aí ela olhou pra mim e falou assim, olha, tá vendo essa moça que tá aqui do seu ladinho? Essa moça aqui, ela é médium de toco. Já tem ponto riscado e tudo mais. Mas hoje ela está de Cambone, porque ela tem algo a aprender.
Então, se você está de Cambone, é porque você tem algo a aprender. Leve a sério a sua função. Toda função é importante. Até aquela função de ficar paradinha, emanando energia. Eu juro pra vocês, gente, que, olha, meus pais de santo tiveram muita paciência, porque até eu entender a importância da Umbanda demorou. Eu era igual um burro empacado, sabe? Você tinha que empurrar pra andar, porque eu sempre fui muito teimosa. E eu não entendia que a importância de parar e ficar emanando energia era algo sério. Então levem a sério cada função que vocês desempenham no terreiro, tá bom? Como que a gente interpreta, como que a gente se comunica com os nossos guias espirituais? A interpretação, ela vem através do seu desenvolvimento mediúnico. A gente já falou no vídeo passado, né, da série, como que funciona o desenvolvimento mediúnico. Então você tem que entender qual é o seu dom. E outra, nada é de um dia para o outro. Então eu não vou começar a me comunicar da noite pro dia. Eu mesma comecei a sonhar com as minhas entidades há pouco tempo. Antigamente eu não conseguia me comunicar com facilidade. No começo, meu Deus, a entidade estava quase me dando uma surra para ver se eu entendia e eu não ouvia. Então depende muito da sua dedicação, tá? Muitas das vezes as entidades, elas vão se comunicar com você através de sonhos, de intuições, através de outra pessoa, que nem eu preciso receber um recado e a entidade está tentando falar comigo e eu não estou escutando porque eu não sou desenvolvida. O que ela vai fazer? Ela vai chegar em alguém, sendo da religião ou não, e vai jogar uma ideia na cabeça desse alguém. E aí, durante a conversa, esse alguém vai soltar essa ideia pra mim. O que a entidade queria falar pra mim, essa pessoa falou. Então, essa é uma das formas de se comunicar com a entidade. O que eu te aconselho? Quer falar com a entidade? Fale. Mesmo que você não escute ela, fale. Fale com ela. Pode ser através da mente, pode ser através da boca, mas se comunique. Porque você está expondo o que você sente e de alguma forma ela vai conseguir te transmitir informação. Se ela não conseguir falar diretamente para você, ela vai dizer para a entidade do outro vir falar com você, que é o que muito acontece no terreiro. Ela pode falar durante a incorporação, se está incorporada ela vai lá e te fala, ou ela chega para alguém e fala: ó, eu quero que você fale pro meu cavalo isso, isso e isso. É o que mais acontece, entende? Nossa, falando muito entende hoje, né? Acho que eu peguei esse vício de linguagem. Mas assim, as intuições são através do seu... os sinais são através do seu cotidiano. São através do seu desenvolvimento, do seu esforço. Quanto mais você se dedicar, mais você vai conseguir. Eu, quando entrei pro terreiro, eu tive um sonho, depois de uns 5 meses, onde eu vi a Mariazinha Mierê, que eu vi ela pálida, porque assim, ela tava, né, era um espírito, então o espírito é cinza, pelo menos na minha visão, né, porque assim, pra eles entrarem em contato com a gente, eles têm que usar aquilo que a gente acredita, e eu acredito que o espírito é cinza, independente da cor real da pele, eu acredito que é uma pele cinza, e aí eu enxerguei uma criança de pele cinza, com um vestidinho, uma florzinha, gritando e correndo e dizendo: ei! E aí eu captei a mensagem. Opa, ela quer uma florzinha. E eu tinha exatamente a florzinha que ela queria na minha casa. Entendeu? Então, às vezes, é isso que eles querem falar. Esses dias eu falei pra Dona Rosa assim: Dona Rosa, eu preciso de um sinal. Eu não sei mais o que fazer da minha vida, mulher. Eu preciso de ajuda, pelo amor de Deus. Deitei e fui dormir. Quando eu acordei, eu tinha sonhado exatamente o que eu precisava. Ela não apareceu incorporada ou não apareceu no corpo dela. Ela criou um sonho pra mim, uma situação que mostrou exatamente o que eu precisava fazer. Então tudo depende de como que você interpreta. Às vezes eles estão te dando sinal e você não está interpretando. Aí dá vontade de... Acorda! Então reflitam sobre isso. Reflitam se vocês estão entendendo a importância de cada situação que eu citei aqui.
Reflitam se vocês entenderam sobre os guias, se vocês entenderam a importância de cada cargo, porque tem muita gente que quer ter o cargo, mas são poucas pessoas que querem ser responsáveis mesmo e fazer o que tem que fazer, né? Na hora de querer o cargo, todo mundo quer, na hora de enfrentar a bomba, todo mundo vaza, né? Então reflitam. Se é o que você quer para sua vida, se você quer ter um cargo na Umbanda, faça por merecer. Dona Mulambo disse para mim um dia: se você quer alguma coisa, você tem que fazer para ser, não ser para fazer. A partir do momento que você faz para ser, você está se preparando para o seu momento. Enquanto você só quer ser, você só está inflando seu ego. Eu mereço, porque eu quero. Tá, você está preparado? Você sabe as dificuldades que você vai enfrentar? Não sabe? A mesma coisa vale para as intuições. Prestar atenção nos sinais. Muitas das vezes as entidades estão batendo na nossa cara e a gente não está enxergando, né? E outra, você está praticando com o coração aberto? Você está praticando seu desenvolvimento livre do seu ego? Cuidado, porque o ego engana muito, tá? O ego engana muito. Eu tinha uma regra no começo que funcionava bem assim, ó. Como eu não conseguia identificar quando era eu e quando era eles, porque os meus pensamentos eram muito confusos, eu fazia o seguinte: tudo que vinha de pensamento bom era eles. O que era pensamentos de autossabotagem era eu. Às vezes o pensamento era meu mesmo. Só que para eu criar confiança e entender que era eles, e para eu me permitir ouvir eles, eu passei a acreditar nisso. E deu certo. Que hoje eu consigo identificar quando sou eu, quando é eles. Mas foi através de muitas tentativas e erros, foi através de muita insistência e, de certa forma, maturidade, porque a gente às vezes se deixa levar pelo nosso ego, sabe? Às vezes a gente acha que o que eles estão falando é nossos pensamentos e nem sempre é. Então, preste atenção. Lembre-se que a Umbanda é paz, amor e caridade. Mas vamos ficando por aqui. Eu agradeço muito para quem assistiu até o final. Eu sei que o vídeo, ele não é tão curto, mas ele é muito importante. E quanto mais vocês forem acompanhando os vídeos, mais a gente vai crescendo juntos. Acreditem, já está quase finalizando essa série. Então, assistam mais um pouco, que a gente está quase no final. E quando eu finalizar essa série, eu quero que vocês reflitam sobre tudo isso que eu estou falando e façam as perguntas relacionadas ao que ficou gerando dúvida, porque eu sei que o que eu estou falando aqui pode gerar dúvida. Afinal de contas, se nem Jesus agradou a todo mundo, como eu, uma mera mortal, vou agradar a todos, né? Então, anotem o que vocês estão ouvindo, reflitam, pensem sobre o assunto, vejam se entenderam. Não tem problema se não entenderam, eu tô aqui para tirar a dúvida, eu não tenho medo de responder, eu não vou ficar brava. Eu não sou professora, mas eu também não sou uma pessoa que não gosta de ensinar, eu adoro ensinar. E outra, eu acho que toda dúvida é importante. Essas pessoas que falam, ai, que pergunta idiota. Idiota é você que não entendeu, que a pessoa não entendeu. Porque se você não soube explicar, a pessoa não entendeu, você precisa explicar de novo, né? Então, ficou com dúvida? Pelo amor de Deus, me pergunta que eu vou ter o maior prazer de te explicar. Vou ter o maior prazer de te sentar do seu lado, conversar com você 10 mil vezes, se for necessário a gente desenha, não tem problema. Porque eu tive muita dificuldade, se tivesse alguém que sentasse do meu lado, pegasse a minha cabecinha e falasse assim, minha filha, presta atenção, eu teria aprendido mais rápido, eu não teria sofrido tanto. Sabe? A gente não precisa sofrer nessa caminhada. Nós sofremos porque a gente quer, né? A gente que se põe nessa situação. Então vamos aproveitar essa oportunidade, sabe? Desde que eu comecei esse projeto, a Dona Jurema tem me ajudado muito com as ideias, tem trazido muitas sugestões de vídeo. E eu sinto que esses vídeos da série, eles podem ter um grande impacto na vida de vocês. Quando eu pedi para Dona Jurema me ajudar a trazer conhecimento, porque eu criei o canal com o intuito de ensinar e eu não estava conseguindo trazer essa proposta ainda, né? Então, quando eu pedi para Dona Jurema me dar um direcionamento e ela falou para mim fazer essa série, eu realmente me preocupei em trazer algo legal. E eu quero que vocês aproveitem e desfrutem disso. Então,
Se eu tiver que gravar umas 50 mil vezes o mesmo assunto até vocês entenderem, eu vou gravar. Então, pelo amor de Deus, aproveitem. Aproveitem. Comentem aqui embaixo o que vocês estão achando. Mandem mensagem lá no Instagram da avó. Eu vou ficar aguardando vocês, tá bom? Eu gosto desse contato. Curtam o vídeo se vocês gostaram. Compartilhem com o pessoal para que eles possam aprender também sobre o assunto. Opa, perdão. Ai, eu não posso tomar muito café que já me dá gastrite. E não se esqueçam de se inscrever no canal e ativar o sininho para receber todas as notificações, tá bom, pessoal? Lembre-se que tem mais alguns vídeos. Tá acabando, mas tem ainda. Tá bom? Um beijo, vou ficando por aqui. E eu desejo para vocês muita axé, muita luz, muita gratidão. Um beijo, até o próximo vídeo.